Pessoal, como a gente já viu em uma dimensão, né, a transferência de calor por condução, da mesma maneira dá para tratar também em duas ou mais dimensões. Eu vou fazer só em duas dimensões, tá, para vocês verem como funcionaria. A equação diferencial neste caso passa a ser esta daqui. Você tem que adicionar também uma derivada segunda em relação à segunda variável de posição, né? Delta del2t del x2 e del 2t del y2. Isso aqui tem um nome que é laplaciano em duas dimensões, mas é um detalhe. Bom, em uma dimensão a gente criava uma malha unidimensional, em duas dimensões a gente cria uma malha bidimensional, como essa daqui que está representada, né? Eu subdividi os valores de x, né, em vários pontos e na direção y também. Então criei realmente agora sim uma malha, né, de pontos, uma malha quadrada, certo? Ou pelo menos retangular, né? E a EDP discretizada é fácil de demonstrar, apesar de ser trabalhoso algebricamente. É essa daqui, ó. Essa daqui é a equação que a gente tem que resolver, correspondente a esta equação diferencial, tá? Então essa daqui é a equação diferencial parcial por diferenças finitas explícitas, onde eu calculo a temperatura no instante i mais 1 para o nó mn, né? Em função da temperatura nos mesmos nós, só que no instante anterior, né? Reparem que para calcular a temperatura de um nó, aqui, por exemplo, esse daqui, ó, eu preciso saber as temperaturas dos nós vizinhos para cima e para baixo, e para a esquerda e para a direita, né? Ou seja, m mais 1n, m menos 1n, isso aqui seria para a esquerda e para a direita, né? E o m, n mais 1, e o m, n menos 1, que eu errei, eu vou consertar no PDF que vai estar no Google Sala de Aula. m,n mais 1, m,n menos 1, que são os nós de cima e de baixo de um certo nó mn da sua malha, tá? A condição de estabilidade neste caso, você precisa impor que isto daqui, né, que era o que estava aqui nesse último termo, isto daqui tem que ser positivo. Se você isola o ΔT, você descobre que tem um valor máximo de novo para o ΔT, só que agora é um pouquinho mais complicada a expressão, mas é o mesmo princípio, tá? Então eu posso escolher um ΔT menor ou igual a este número aqui, que é o máximo que eu posso escolher. Vamos ver um exemplo de resolução em duas dimensões, que é esse daqui. Eu tenho uma chapa quadrada de 1 metro de aresta, tá? Inicialmente a 200 graus Celsius. Dá para ver por essa barra de cores, né, o color bar aqui, que eu estou aqui a 200 graus Celsius, a cor correspondente a esse azul que está aqui. A partir do instante a chapa é estampada com uma leve indentação, tá? Então chega uma ferramenta, né, e estampa a sua chapa na forma de um anel circular. Esse processo, né, por causa da deformação e do aquecimento da ferramenta também, né, faz com que esta região chegue a 800 graus Celsius, como está representado aqui na figura. Essa aqui é a condição inicial, tá? A chapa está a 200 graus Celsius, mas esta região aqui está a 800. Tudo bem? E aí você deixa a chapa esfriar, tá? Só que a transferência de calor só é pelas extremidades. Não existe transferência de calor na direção perpendicular da chapa. Ela está isolada na direção perpendicular. Só tem extração de calor pelas laterais, para cima ou para baixo aqui, ou para a esquerda ou para a direita, tá? Na direção Z, saindo ou entrando na tela, não tem transferência de calor nenhuma, tá? O calor só flui no mesmo plano aqui, no plano da chapa. Essa é a ideia, tá bom? E o reservatório térmico ao redor da chapa, né, está a 0 graus Celsius. Tudo bem? Que é essa temperatura aqui, azul bem escuro ou roxo, tá? Vamos fazer a simulação. Eu não vou descrever passo a passo o que eu estou fazendo aqui. É de certa maneira bastante parecido com o exemplo unidimensional, só que agora eu tenho tudo bidimensional, e para fazer os gráficos eu vou usar o comando imshow, que a gente já viu quando falou da transformada de Fourier no tratamento de imagens, né? Vocês usaram para mostrar o seu Madruga num dos exercícios que a gente tinha lá, tá? imshow. Eu estou escolhendo um color map aqui chamado Rainbow, que é exatamente este daqui, que vai de azul, passando por as cores do arco-íris, né, Rainbow, até vermelho, tá? Para mostrar o perfil. E aí eu vou atualizando as temperaturas usando esta fórmula aqui, tá?
impondo a condição inicial e condições de contorno, né? E vou mostrando em função do tempo, tá? Eu vou botar isso para rodar. E tá aqui, ó. Vocês percebem que a temperatura vai ficando cada vez mais homogênea. No início, né? No início do cálculo, a temperatura era bem diferente. Aqui 800 e já imediatamente dentro do anel ou para fora do anel já é 200, né? Não tem nenhuma transição suave. Agora, com a simulação, a temperatura vai se homogeneizando. Vou colocar para rodar novamente. Tá? E aí a temperatura vai caindo, obviamente, que você está retirando o calor da chapa, né? E vai ficando mais homogênea ao longo de todas as posições da chapa. Obviamente que se você esperar muitos e muitos segundos, a temperatura da chapa vai chegar a zero, né? Porque ela está em equilíbrio nas extremidades com um reservatório térmico. Então, no tempo tendendo a infinito, esta chapa vai ficar a 0 graus Celsius, né? Obviamente eu não vou ficar esperando aqui isso acontecer, tá? Aqui a gente dá para ver que no centro da chapa ainda está aqui em torno de 400 e poucos graus Celsius, né? Mas ela está lentamente se esfriando, tudo bem? A região azul escura está ficando cada vez maior. Só que você tem que ter paciência para ficar olhando isso acontecer, tá bom? Obviamente também eu poderia alterar valores de parâmetros desse cálculo, né? Por exemplo, aqui eu tenho o DT que eu adotei. Aqui, ó, eu poderia aumentar isso e ver o que acontece. A gente sabe que vai dar problema, né? Vamos supor que seja mais isso daqui, ó. Quando eu faço isso, começa a acontecer bobagem, né, no cálculo. Isso aí não tem nenhuma interpretação física. É interessante e bonito de ver, talvez, mas não tem interesse físico, certo? O que eu posso também fazer é alterar aqui o tamanho da minha malha. Neste caso eu tenho uma malha de 200 por 200 pontos. Eu posso colocar menos. 50 por 50, por exemplo. E daí o cálculo fica mais rápido, só que menos preciso. Você consegue inclusive ver os quadradinhos aqui em que você subdividiu a sua barra, né? Ou sua chapa, melhor dizendo. Tá? Da mesma maneira você pode aumentar, né? Eu tinha 200 antes, vou colocar 500. O cálculo vai ficar bem mais lento, só que bem mais preciso também, né? Se você tiver paciência, é sempre bom você usar a maior precisão possível e a precisão do seu interesse, né? Se você só está interessado em o tempo, mais ou menos 1 segundo, você não precisa usar uma precisão muito grande, certo? Então tá aí, este código também vai estar no Google Sala de Aula para vocês brincarem, tá? Até a próxima, então, e valeu!